Muito bem, irmãos, então nós estamos aqui vamos então iniciar o capítulo 31, destacando algumas coisas dele. Vamos ler aqui, estamos aqui, faz umas contas daqui para frente quanto falta. Pode ler alguém o capítulo 31, versos 1 a 3 apenas, vamos lá. Pode ser, pode ir, vai. E vai daí para frente, lapidação de pedras e tal. Apenas uma coisa que nós já destacamos numa outra ocasião, acho que algumas semanas atrás, acho que abordamos essa mesma ideia. Lembrando que Deus é que capacita o homem, né? Já falamos sobre isso, aqui é mais um texto que reforça essa ideia. É o Senhor quem dá a cada homem as suas habilidades, né? Vemos aqui alguns pontos interessantes nesses versículos. Aqui diz o Senhor, né? O Senhor dizendo, eis que chamei pelo nome. Né? São coisas interessantes, Deus chama pelo nome, conhece o pai, Uri, filho de Ur. A gente vê o Senhor falando com intimidade acerca dos homens, e não é Ur que ele conhece cada um de nós. O Senhor conhece todas as coisas. E nesse texto, textos como esse mostra os detalhes disso, né? Os nomes. Uri, filho de Ur. Ele vai falar aqui de Bezalel, ele já falou em outra ocasião, fala aqui novamente, aliás, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, conhece a família toda. E diz aqui, ele encheu do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, de conhecimento em todo artifício. Então nós vemos aqui que é o Senhor que nos habilita, reforçando aquilo que nós já falamos. Qualquer coisa que você saiba fazer, você sabe fazer bem, isso não vem de você. É um dom de Deus, é uma habilidade que Deus deu para você e isso deve ser sempre feito para a glória dele. É lógico que isso envolve até a profissão de cada um, envolve as facilidades que cada um tem. Tudo isso é algo que é o Senhor quem dá, é o Senhor quem nos dota com estas coisas. O Senhor diz, eu enchi do Espírito de Deus de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar tudo aquilo que ia precisar ser feito no tabernáculo. Então, Deus nos conhece particularmente, nós vemos nisso. Vemos então que Deus providenciou os profissionais para fazer o tabernáculo. Até então, nós vimos lá que Moisés estava no monte e recebendo de lá as ordens, o planejamento, o projeto do tabernáculo. E é o Senhor mesmo quem providencia, vamos chamar assim, os profissionais que vão executar tudo aquilo que ele recebeu. O Senhor chamou eles, o Senhor nos dotou para isso. É interessante notar também que para nós muitas vezes o Espírito de Deus age com respeito à nossa vida espiritual. O Senhor age, nos capacita, nos dá dons para a gente servir na igreja. Isso não é o todo da história. É Ele quem dota, quem nos habilita para toda e qualquer obra. O Espírito Santo não age só dotando os homens para servir na igreja, para pregar, para ensinar na igreja ou para servir na igreja, mas ele habilita homens para todo tipo de coisa, para todo tipo de situação. Aqui, por exemplo, a habilidade que ele deu para esses homens, que o Espírito Santo os dotou, era para fazer trabalhos manuais. Eram trabalhos artesanais que iam envolver todo o templo, e então foi o Espírito Santo que também deu habilidade a esses homens para que eles façam isso. Então toda a obra do ser humano, indistintamente, é Deus quem dá. Se alguém se destaca, seja um crente ou não, em alguma coisa que faz, isso é um dom
que Deus deu a ele, é um talento. Não chamamos de dom porque geralmente nós nos referimos dom com respeito aos dons espirituais, mas é um talento, é uma habilidade que Deus deu para ele. Se alguém canta muito bem, foi Deus que o habilitou. Se alguém joga muito bem futebol, Deus quem o habilitou. Se alguém é um excelente profissional naquilo que ele faz, é Deus também, é o Espírito que o habilitou. É isso que nós encontramos à luz das Escrituras. Sim. Porque durante um tempo se achava que o trabalho era consequência do pecado, era castigo, né? Isso. Mas nada, então, em vez de ser igreja, no começo, a vida profissional é santificada. Sim. Porque essa ideia é que o Rio desenvolveu depois, né? Exatamente. Tem muita gente, lembra que a gente falava? Uhum. Tem muita gente que fala assim, não vejo a hora de me aposentar para poder ser do Senhor. Não vejo a hora de poder largar isso e tal. Não, o trabalho é ministério, aqui na própria conta. Exatamente. A Vanusa está falando aqui, alguns às vezes atrás, não, mas o que a Vanusa está lembrando aqui é o seguinte, que um dos pontos que a igreja reformada, ou que a reforma trouxe para o cristianismo e defendeu, é que o trabalho é serviço a Deus. Nós achamos que servir a Deus é só na igreja, é eu atuar no ministério da igreja. Lógico, é importante e devo mesmo, mas mesmo lá na minha atividade profissional, eu estou glorificando a Deus tanto quanto o pastor está aqui no púlpito. É isso que a reforma trouxe. No período antes da reforma, qual era a ideia? A ideia é que apenas as coisas espirituais é que eram valorizadas. A arte, por exemplo, na Idade Média, toda a arte só tinha valor se essa fosse uma arte que envolvesse a igreja. Então, quando vocês pegam um quadro bonito de um pintor famoso, você vê lá no fundo, vê lá uma capelinha. Se não tivesse uma capelinha, se não tivesse uma cruz, se não tivesse algo do cristianismo, não era valorizado. Mas a reforma trouxe um conceito diferente de valor profissional, como isto glorifica a Deus. Eu não preciso trabalhar só aqui na igreja, eu estou glorificando a Deus. Essa ideia que a Vanessa colocou, né? Tem gente que fala, eu vou me aposentar, aí eu vou servir a Deus. Você deve servir a Deus onde você está trabalhando. Ali deve ser sua área de servir ao Senhor também. Fala, Joel. É glorificar a Deus, né? Eu me lembro, né, de uma situação. Uma vez eu trabalhava no Porto ainda, e estava passando ali na região do Mercado Municipal de Santos, na hora de almoço, passando por ali, aí eu vi lá um box de frutas, né, um monte de caixote lá, Deus é amor, Jesus te ama, não sei quem, cheio de frases assim dessa linha. Eu estava na hora de almoço, falei, vou entrar aqui. Eu entrei lá e fiquei conhecendo um xará, meu Nelson, era um japonês, né? Aí eu falei, rapaz, aqui, daí passando lá, fiquei jogando conversa fora com ele. Ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu até escrevi num boletim antigo, já coloquei, né? Ele falou, isso aqui, ó, aqui é o meu púlpito. Aqui é o meu púlpito. Você trabalha na marcenaria, faça lá o seu púlpito. Você é pintor, faça lá ali o seu púlpito. O que você quer que faça? Faça dali o seu púlpito. Né? A gente o sagrado é só aqui. Não. O sagrado é na sua casa, é no seu esporte. Jogar futebol também. Ali deve ser o seu púlpito. Então, essa ideia mostra, envolve tudo isso. É Deus quem habilita o ser humano para toda a obra que ele realiza. Mesmo as coisas que são
a gente às vezes não vê o espiritual nelas. Não é questão disso. Você exerce uma profissão, é motorista, faça daquilo seu púlpito, dirija bem. Lá a sapateira, ela faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você é motorista, dirija bem, não fique nervoso no trânsito. Difícil, hein? Mas é essa a ideia. Muito bem, então nós vemos aqui que o Senhor é que habilita o ser humano para tudo isso. Vemos então que Moisés, que estava recebendo as ordens, o projeto, ele não precisava fazer nada. Às vezes nós recebemos alguma tarefa para fazer, para executar, e ficamos desesperados. Como que eu vou fazer isso? Moisés recebeu toda uma obra para executar, mas o Senhor providenciou pessoas para fazer. Ele providenciou os meios para fazer. Todo esse material que ele está pedindo nessa obra, Moisés não ia falar, como que a gente vai fazer isso aqui nesse deserto? Não, tudo isso o Senhor sabia que o povo tinha desde que eles saíram com os despojos do Egito. Deus não pediu nenhum absurdo para eles. Tanto é que quando eles começaram a trazer as ofertas para o templo, chegou uma hora que Moisés falou para o povo, não traz mais. Chega, já tem coisa demais aqui, já está suficiente. Tudo tinha ali. Então o Senhor chamou Moisés, o Senhor deu uma obra grandiosa para ele fazer, mas o Senhor trouxe pessoas para realizarem aquilo que precisava. A gente não precisa entrar em desespero como às vezes a gente fica. O texto nos lembra que Deus mesmo providencia todo o necessário para que a sua obra seja executada. Nós temos um missionário nosso, o João Petrecelli. Até então ele estava na Nova Zelândia, agora me parece que está indo para o Nepal, que a igreja que ele estava trabalhando em Nova Zelândia já foi organizada, já foi um pastor para lá. E ele então estava conversando com um colega do Natan, que também está estudando, e estava conversando com ele, convidando ele para ir para Nova Zelândia. O rapaz falou, mas eu não tenho como ir, como que eu vou para lá? É um pastor aqui da região do Centro-Oeste. Como que ele tinha 3 filhos, tem um na faculdade, o outro está no segundo ano, no segundo colegial, sei lá, já nem sei mais os nomes. Enfim, todo mundo estudando, 3 filhos moços, e ele com a igreja falou, como que eu vou para o Nepal? A passagem de ida para o Nepal era 22 mil reais para ele e a família. Ele falou, como que eu vou para o Nepal? Falando com o João Petrecelli, que encontrou com ele lá no Supremo Concílio que nós estivemos, mas o João conhecia há muito tempo, falou, não rapaz, eu sei que te conheço, sei que você ia ser útil trabalhando com a gente lá. Ele falou, mas como que eu vou fazer, rapaz? Pensa aí o meu sustento. Daí o João falou para ele assim, quem que você acha que te sustentou aqui até agora? Aí ele falou, você acha que acabou o sustento? Só sustenta aqui, não sustenta lá? Então, às vezes tem umas coisas de ouro que a gente provocam, porque é muito desafio para a gente. Não cabe na nossa razão, na nossa lógica, na nossa matemática, na nossa conta. Mas se Deus te der um projeto, vai em frente. Quem já ouviu sobre a história do navio Logos? Não esse daí, porque esse daí já deve ser o terceiro, esse que esteve em Santos, mas o projeto de trabalhar com o navio quando começou, era alguém que não tinha dinheiro. Como que vai comprar um navio para andar pelo mundo evangelizando? Como? Compraram um navio. E depois tinha mais outro. Aí compraram primeiramente o Dulos, depois o Logos. Deus providenciou. Então, se Deus dá uma obra, Ele vai providenciar, e providenciou para Moisés todo o necessário para que o seu projeto fosse executado ali. Então nós vemos que tudo isso estava aqui, ele ia preparar tudo. Nós vemos aqui a descrição toda, nos versículo 4 em diante, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, lapidações e tal. E ainda diz aqui, eis que dei, versículo 6, eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan.
O Senhor já está tudo certinho. Ele conhece cada um ali, né? Eu me lembro daquela história quando Gideão foi chamado lá, e o Senhor, foi chamado, ele foi lá para obedecer a Deus. Deus falou: pega o boi, o segundo boi, não é o primeiro, é o segundo. Conhece até os bois, para que fosse oferecido. Isso está lá no livro de Juízes, na história de Gideão. Então, o Senhor conhece todas as coisas, e ele aqui vai dizendo o que tinha que fazer. Ele ia fazer tudo aqui. Homens, olha lá, versículo 6. E lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e lhe dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo que tenho ordenado. Eu dei habilidade. Sabe por que ele sabe fazer? Eu capacitei ele para isso. Tem gente para tudo no mundo. Tem gente que atravessa um edifício para o outro em cima de uma corda. Quem mais faz isso? Poucos fazem isso. Mas alguns fazem porque Deus deu essa habilidade. E agora é um negócio incomum. Consegue se equilibrar de um jeito lá, vira artista de circo. Quem que deu habilidade a esse pessoal? O Senhor dá habilidade. Deu habilidade aqui a esses, para eles fazerem tudo o que tinha que fazer. E vemos ainda nesse contexto, que é nessa conclusão do tabernáculo, porque aqui está concluindo-se tudo. Aqui no capítulo 31, nessa primeira parte, o Senhor chama então as pessoas que vão executar essa obra, e ele dá sequência aqui no verso 12, mais uma vez nessa conclusão, é coroada com a lembrança de um dos sinais mais importantes da velha aliança, que é o sábado. Novamente é lembrado aqui, disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Novamente, nessa conclusão do tabernáculo, o Senhor lembra desse sinal. A gente vai falar um pouquinho, não vou me aprofundar demais, porque a Bíblia a gente vai parar tantas vezes para falar sobre o sábado, então vamos falar só um pouquinho agora. Mas nós vemos que o sábado era um sinal assim muito relevante dessa aliança com Deus. Primeiro porque o próprio povo de Deus ia precisar observar esse descanso. Shabá, que a gente chama de sábado, significa descanso. Todo o povo iria observar. Mas esse sinal era um testemunho muito grande para todos os que estavam ao redor desse povo. Hoje, para nós, quando a gente fala em guardar o sétimo dia, aliás, guardar o primeiro dia, o domingo, é uma coisa comum. O mundo inteiro tem um domingo lá, tem lá um dia de descanso. Naqueles dias não existia isso. Todo dia era dia de trabalho. Mas de repente, no meio desse mundo inteiro que não tinha essa noção de separar um dia, tem um grupo diferente, uma nação, um povo que quando chega no sétimo dia, os vizinhos acho que olhavam: não o que houve? Todo mundo parou. Onde que eles estão? Nem animais, nem os homens, nada. Com certeza, a gente imagina facilmente que quando chegava lá no dia seguinte, estava lá o pessoal: escuta, o que é isso aí que vocês pararam? Ontem ninguém veio trabalhar, não vimos nenhum movimento, nem os animais nós vimos andando por aí. Eles falaram: é porque o nosso Deus, olha só que coisa, o nosso Deus que criou os céus e a terra, ele o fez em 6 dias. Olha que testemunho que dava esse sinal. E ele descansou o sétimo dia. É por isso que nós não trabalhamos. Olha, eu acho que o povo fala: mas como? Porque cada um tinha o seu Deus, que achava que criou isso, que cuidou daquilo. Mas agora vem ali um hebreu, diz que eles
param tudo que fazem no sétimo dia, porque o Deus deles criou todas as coisas e descansou no sétimo dia. Então esse sinal era algo muito forte que chamava a atenção das pessoas, né, que mexia com eles. Deviam talvez perguntar, mas escuta, mas quem falou para vocês descansar? O nosso Deus. Como? Ele falou com vocês? Falou. Quando isso? Lá no Monte Sinai, o profeta Moisés estava lá e o Senhor lá, de uma maneira extraordinária, com trovões, com raios, de uma maneira milagrosa, nos ordenou que a gente guardasse esse dia. Então, era muita coisa, muito do testemunho estava em volta desse sinal da aliança, da guarda do sétimo dia, naquele contexto. E eles podiam até acrescentar, e tem mais. Podia falar para os meninos, tem mais. Se alguém não obedecer, morre. Como isso? Se alguém não obedecer, essa lei que Deus deu, é morto. Então, vejam a força do testemunho que o sábado, a força desse sábado naqueles dias. Só que vou fazer um parênteses, porque se eu for para frente, porque a gente vai falar tanto de sábado, mas se eu não explicar alguma coisa aqui na hora, alguns vão ficar, mas espera aí, e aí? E o sábado? O que aconteceu com o sábado? Né? Não vou me aprofundar agora, porque isso tem estudos aí que nós já estudamos. Quem vai lá para a classe das doutrinas básicas sabe decor isso, né, dona Ula? Aí, dona Ula, daí de Mas então, né, nós sabemos, entretanto, não podemos ignorar que os preceitos que envolvem a guarda desse dia sofreram mudanças no decorrer da história. A gente pode falar, mas espera aí, alguns textos dizem que o sábado é perpétuo. Tem textos claro que o sábado é perpétuo, que fala também que os sacrifícios são perpétuos. Mas nós não vemos sacrifícios, não vemos sábado. O que aconteceu? Primeiro, só para a gente ter noção, a questão do sábado já era dito pelos profetas que isso iria passar. Então lá em Oséias, capítulo 2, só você chegar em Oséias, Joel, Amós, Obadias. Achou Joel, Oséias? Então tá bom, então lê o capítulo 2, versículo 11 aí para todo mundo ouvir. Daniel, Oséias, Joel. Pode ler alguém. Oséias, opa, ainda não chegou lá? Já estamos no próximo já, Oséias 2:11. Isto. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Então nós vemos aqui o profeta já anunciando alguma coisa por conta da infidelidade do povo, por conta dos desvios todos. O Senhor já está anunciando através do profeta que isso iria cessar, né? Festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Quando que isso aconteceu? Quando que esse cerimonialismo, ou as festas cerimoniais cessaram? Com a vinda de Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, essas coisas são alteradas. Vamos ver mais um texto, porque só isso parece, mas espera aí, pastor, mas o sábado está lá, que tinha que ser pelas gerações. Então vamos lá para Colossenses 2, 16 e 17. Eu não vou me aprofundar, só falar algumas coisas só para a gente continuar e ninguém não ficar assim tanta dúvida. Colossenses 2, 16 e 17. O que diz lá? Opa,
Parece até que Paulo está citando Oséias. Ninguém vos julgue por causa de dias de festa, de lua nova. Está marcado lá, né? Ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, coisa que os judeus gostavam, né? Os adventistas hoje continuam muito nessa. Ninguém vos julgue por conta de bebida, de comida, de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Isso cumpriu o seu papel, mas agora veio Cristo, o corpo é de Cristo. Acabou. Então essas coisas não tem mais o sentido que tinham. Aí, pastor, mas espera aí, mas o mandamento. A Bíblia não se contradiz. Se tem alguém que era judeu até a última raiz do cabelo, era Paulo. E é Paulo que é usado pelo próprio Espírito Santo de Deus para dizer, olha, essas coisas eram sombra daquilo que havia de vir. Muitos argumentos mais nós temos aqui sobre por que nós guardamos o primeiro dia hoje e não o sétimo. Os judeus continuaram guardando o sétimo. Os cristãos e os judeus convertidos começaram a guardar o primeiro dia da semana para se reunir. Então, a própria história bíblica foi mostrando que o dia de sábado, que tinha esse cerimonial, que tinha todo esse sentido, isso é algo que não é mais observado como o sétimo dia. Agora, os princípios do sétimo dia, esse é o ponto. Agora vem a bomba contra nós. Por quê? Porque os princípios que envolvem o sétimo dia deveriam e devem envolver o nosso primeiro dia. Para que era o sétimo dia? Para descansar, para lembrar as coisas do Senhor, para cuidar das coisas de Deus. O que a gente faz no primeiro dia? A gente curte para nós, né? A maioria guarda para si próprio. Deveria ser um dia guardado para o Senhor. É um dia de ouvir a palavra de Deus. É um dia que a gente pode ler a Bíblia como talvez nenhum outro dia da semana você tem tempo tranquilo para você ler a Bíblia. É um dia que você pode visitar um irmão que não tem vindo à igreja. É um dia que você pode visitar um doente que está distante. Coisas que durante a semana você não pode fazer. Então os princípios do dia do Senhor permanecem. Apenas não no sétimo dia, mas no primeiro dia. Os cristãos começaram a guardar o primeiro dia. Indo mais a fundo, vai. Por quê? Que eles começaram a guardar o primeiro dia. Primeiro, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Os discípulos estavam reunidos, né? Os discípulos foram lá, aliás, lembrando, eles estão no primeiro dia. Passaram-se 7 dias, no 8º dia, que era novamente o primeiro dia, Jesus aparece entre os discípulos. No primeiro dia da semana ele apareceu aos discípulos. Para fortalecer ainda mais. Quem que não estava nessa primeira vez que ele apareceu? Quem? Quem não adivinhar? Quem diz? Quem? Tomé. Tomé não estava lá. Aí os discípulos que estavam lá falaram, Tomé, você não sabe. O Senhor apareceu quando nós estávamos reunidos lá. Tomé, o que Tomé falou? Ah, que bom. Não acredito, de jeito nenhum. Se eu não tocar na sua chaga, do seu lado, nos seus mãos, não vou acreditar. Tudo bem. Que dia que Jesus foi aparecer novamente? No outro primeiro dia da semana, lá estava o Senhor. E aí então Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. Daí Jesus fala para ele uma coisa extraordinária. Porque viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Somos nós, né? E ou seja, então o primeiro dia da semana começou a ter um sentido especial. Mas não só por isso. Caminhou Jesus, foi aparecendo durante 40 dias para eles. No dia do Pentecostes, que era o primeiro dia da semana, porque era 49 dias depois lá da festa da Páscoa, primeiro dia da semana, o que acontece?
desce o Espírito Santo. A igreja foi e isso não chegou uma ordem assim, olha, a partir de agora, não veio uma ordem assim. Foi acontecendo. E nós sabemos que isso está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos disse, aliás, Jesus nos falou, olha, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em todas as coisas. Não, a igreja não é guiada pelo Espírito Santo só durante o livro de Atos. Depois de Atos, o Espírito Santo continua guiando a igreja até hoje, vai orientando. E os cristãos começaram então a se reunir no primeiro dia da semana. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, fala, olha, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, olha, por que ele cita o primeiro dia da semana? Para fazer a coleta lá, para mandar para o primeiro dia da semana. Quando você lê lá no livro de Apocalipse, João está lá, ele vai escrever o quê? Aconteceu que no dia do Senhor, que dia do Senhor era esse? O primeiro dia da semana. É por isso que nós guardamos o primeiro dia da semana. E o sábado? O que ficou com o sábado? Paulo mesmo escreve, olha, ninguém. Por quê? Porque os judeus estavam julgando os cristãos porque eles não guardavam o sétimo dia. E o que Paulo escreve aos Colossenses? Olha, ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, de dia de festa, de lua nova, disso, daquilo, nem por sábados, porque tudo isso era a sombra das coisas que estavam para vir. O corpo, porém, é de Cristo. Essas coisas não eram real. Né? Eu já contei para você aquela cena, digamos que aqui a gente apagasse as luzes todas. Apagou tudo. Aí vem uma luz de lá de trás, olha, de lá de trás. Tá vendo aqui aquele vão? Ó? Aí você vê uma sombra ali. Opa, vem alguém. Você viu uma sombra ali, você sabe que é de uma pessoa. Mas você não sabe de quem é. Essa sombra que você está vendo é comparada a essas cerimônias. Aí um dia apareceu quem? Cristo. Opa, essas coisas não são mais necessárias. Por isso que Paulo diz, tudo isso era sombra daquele que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Acabou. Não precisamos mais do cerimonial. Né? Antes tinha um cordeiro, não precisa mais cordeiro. Tinha que ter o dia da expiação, todo ano tinha que ter o cordeiro sacrificado para que o sangue do cordeiro limpasse os pecados, era isso que simbolizava. Com a vinda de Cristo, acabou o sacrifício de cordeiro, não precisa mais dia da expiação. Então, muitas coisas sofreram alterações no que diz respeito ao cerimonial, mas os princípios, aí sim. O domingo, o dia que nós guardamos, é um dia do Senhor. Deveria ser para nós um dia especial, sim. Se puder não trabalhar no domingo, não trabalhe. Ah, mas tem que trabalhar? Trabalhe, sirva ao Senhor, glorifique a Deus lá no seu trabalho. Mas se você puder, nesse dia, estar com a igreja, com os irmãos, que bom. Isso é o melhor, tá? Então tudo isso porque tinha que falar alguma coisa aqui sobre o sábado. Muito bem. Então tudo que está sendo tratado sobre os mandamentos, a construção do tabernáculo até aqui, teve início lá no capítulo 24. Capítulo 24, quando Arão e Hur ficaram com o povo, enquanto Moisés, aparentemente junto com Josué, subiu o monte. Então vamos ver lá. Capítulo 24, 13 e 14. Tudo isso que nós estamos tratando ali, até ali, já há muito tempo, teve início no capítulo 24. Vamos lá. 24, 13 e 14. Pode ir alguém? Veja só, tudo
tudo isso que nós vimos, o tabernáculo, as cortinas, aquilo, os detalhes, a bacia, como vai ser o altar de incenso, tudo que estamos vendo até aqui começou depois desse momento em que Moisés subiu ao monte e diz aqui que o seu auxiliar Josué o acompanhou. Então tudo isso está acontecendo até esse momento aqui em que nós lemos que é coroado, vamos chamar assim, com a lembrança da aliança com o povo acerca do sábado. Veja que ele vai discorrendo aqui desde o versículo 13 sobre o sábado e tal, vai discorrendo, lembrando pelas gerações. No versículo 14 diz que aquele que profanar vai morrer. No versículo 15, 6 dias se trabalhará, porém o sétimo é o descanso. No 16, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas gerações. E aí ele vem aqui e encerra no versículo 18, dizendo assim: tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do tabernáculo, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu essas primeiras pedras aí, o Senhor que escreveu os mandamentos. É interessante sobre os que discutem a guarda do sábado, o adventista ele crava lá, né? O sábado é o sábado. Se não é o sábado, você é um incrédulo, você é filho da besta, porque você não guarda o sétimo dia, você não é salvo e tudo mais. Defendem com tanta coisa. Mas só isso aqui é só um parênteses, né? É curioso porque os adventistas, eles não trabalham no sábado, chegam numa empresa, não trabalham no sábado. Então, onde eles trabalham, eles não trabalham no sábado. O adventista, a não ser que ele é infiel, mas se ele é fiel, não trabalha no sábado. Só que se ele é fiel ao mandamento, ele tinha que trabalhar no domingo. Olha lá o que o mandamento diz, lá no versículo 15. 6 dias se trabalhará. E então ele tinha que chegar na empresa e falar: olha, eu não vim trabalhar no sábado, eu vim no domingo. Não, no domingo o senhor não pode vir, porque... Não, eu tenho que vir no domingo. Tenho que cumprir o mandamento, eu não tenho que cumprir o mandamento folgando no sábado, descansando no sábado. Então eu tenho que cumprir o mandamento trabalhando no domingo também. Não tem sentido. É sem graça eles ficarem defendendo uma ideia e descumprindo outra. Porque o mandamento diz: 6 dias trabalharás. Então eu não posso entrar no emprego que eu vá descansar no sábado e no domingo, e no sétimo e no primeiro dia. Está errado, eu tenho que trabalhar 6 dias na empresa. É o que o mandamento me impõe. Se eu quero me apegar ao mandamento, eu não posso fugir disso. Então, essas discussões de legalismo é o que os fariseus mais faziam, e no entanto Jesus falou: olha, né? E o Espírito é que vivifica, né? Muito bem, mas foi só um desabafo. Foi só um desabafo. Mas é bom argumentar. Quando eles vêm, se você conhecer algum, mas tem que descansar o sétimo, tá bom. Mas você tem que trabalhar o domingo. Eles deviam trabalhar no domingo. Vai na empresa, não vem trabalhar sozinho. Eu tenho que cumprir o meu mandamento. Fala, Samuel. Só de curiosidade, na empresa tem uma situação dessa. Eu chego a alguns serventes que trabalham no sábado sem conseguir se ajustar. Mas como eles estão contratados, eles estão à disposição de horários da empresa. Tem tudo, né? Teve uma pessoa lá que teve essa dificuldade. Ela disse que não queria trabalhar no sábado, no treino dele. E depois de muitas orientações, pedidos e tal, não veio que foi divertido. Ele foi divertido, não gostou e não na justiça. É uma decisão a pagar. Na justiça. Eu não lembro exatamente do processo. Ele chamou o supervisor, chamou o colega, um monte de gente para testemunhar, acabou obrigando ele a descumprir o mandamento da igreja dele. Então, e a justiça ampara. Sabe por que os nossos concursos são no domingo?
as eleições, etc. Então, gente, tudo isso, só que se eles querem cumprir o mandamento diz 6 dias trabalharás. Então, ele dá, com a mesma afinco, com a mesma luta que ele empenha para observar o sábado, ele tinha que observar os 6 dias de trabalho. Ou então, meu amigo, de acordo com a conveniência. Não pode ser. Se quer ser justo, justo por justo, então vamos ser justos. Mas, vamos lá. Mas foi só um parênteses aí. Muito bem. Então nós vemos aqui que a última palavra registrada por Moisés no verso 18 se refere às tábuas da lei que o próprio Deus escreveu. E após todo esse tempo, o que acontece? Né? 40 dias e 40 noites. Isso. Moisés está recebendo tudo isso. Arão e Hur estão lá com o pessoal. Aí nós vamos ver o que está acontecendo. O escritor bíblico não relata, agora a gente vai saber em parte o que acontece nesses 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque agora acabou. Ele recebeu toda a lei, aliás, recebeu a tábua da lei, o projeto do templo, ele agora vai descer do monte. Então vamos lá. Vamos ver, agora vem um parênteses aqui registrando o que está acontecendo, pelo menos uma das coisas que aconteceu lá com o povo enquanto Moisés estava no monte. Vamos lá, capítulo 32, a partir do verso 1, podem ir lendo até o verso 3, aliás, é verso 1 e 2. Mas assim o povo Moisés tardava em descer o monte, acercou-se de Arão e disse: levante, para os deuses que estão diante de nós, pois quanto antes de Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que virá nos Egito. Disse Arão: tira das lojas de ouro, das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei eles. Então, pode continuar, 3. O povo tirou das orelhas as argolas e lançou-se a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com o rio e fez dele um bezerro fungido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram da terra do Egito? Não é pergunta, é uma afirmação, né? Então disseram, né? São esses, ó Israel, os deuses. O que nós vemos aqui? Vemos então Moisés, enquanto Moisés e Arão estão lá em cima, lá receber, aliás, Moisés e Josué estão lá, recebendo lá de Deus as ordens sobre o tabernáculo. Não sabemos em que momento, aqui não diz o dia, se era no 38º, 35º, no 30º, no 20º, mas o povo em algum momento começou a ficar inseguro, ansioso, porque Moisés não descia. E então ele se acercou-se de Arão, é uma palavra que indica que eles foram confrontar Arão. Não foi só, foi ali a volta, bater no papo. Essa palavra indica uma expressão de confronto, né? E o povo chega lá e fala: olha, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E Arão já era assunto. Arão já ia assumir o sacerdócio aí. Então nós vemos aqui que o povo pede aqui: faze-nos deuses que vão adiante de nós. A gente vê o seguinte, né? Aquelas ideias lá do Egito ainda estavam presentes na mente deles. Eles, embora eles tivessem já passado por tudo que eles passaram, lembrando que isso está acontecendo há poucos meses da saída do Egito, não faziam anos, alguns meses. Eles saíram do Egito, caminharam, tiveram lá algumas aventuras e tal, estão aqui há poucos dias, há pouco tempo de ter saído do Egito, de terem visto as pragas, de terem atravessado o mar a pés enxutos, de ter visto a água amargosa se tornar normal. Eles já tinham visto coisas assim extraordinárias da parte de Deus.
mas diante da demora de Moisés, rapidamente eles voltaram, né? Como quem diz, voltou lá pro beabá de novo. Depois de tanto que eles tinham visto, né? Então nós vemos aqui, né, não sabemos quanto tempo, mas vemos que isso aconteceu no meio do povo, e de repente todo o poder de Deus que eles conheciam, os feitos foram esquecidos, e o povo se volta imediatamente para a idolatria, mostrando que eles, né, estavam realmente presos aos cultos idólatras do Egito. Essa atitude do povo deve nos chamar a atenção, e a gente vai ter algumas lições disso que está acontecendo. Primeira lição. Nos chama a atenção aqui a questão da força de um líder. A força de um líder. O quanto é necessária a presença de um líder à frente do povo, né? Isso não é para justificar eles. Depois nós vamos entrar no mérito dessa questão. Mas como é importante a figura de um líder no meio de um povo. Há muitos anos atrás passou um filme que contava a história de um herói espanhol chamado El Cid. Eu era moleque, eu era garoto. Só eu que assisti pelo jeito. Mas quem trabalhou no filme foi o Charlton Heston. Charlton Heston, ele era o El Cid. Ele era o herói, da história. Só que no final, o povo todo se preparando para a guerra contra os mouros, aquele grupo todo lá. E aí morre o El Cid. O que eles fazem? Eles amarram, Não, se eu fosse, então eu ia ter que falar para vocês contarem, só outro dia tratar. Mas El Cid morreu. O que o povo fez? Pôs ele em cima do cavalo, o corpo, amarrou de uma maneira que ele ficasse firme ali, como se estivesse vivo, porque ele era um herói. Ele era temido daquele grupo todo. E colocaram ele no cavalo e foram para a batalha e venceram, porque a pessoa do líder estava ali, eles ficaram mais seguros, enfrentaram a batalha por conta da figura de um líder que estava ali. Então a figura de um líder é importante. E a gente não vê isso aqui só na figura de Moisés, mas em todo o ambiente. A figura de um líder é importante. No lar, tem que ter um líder. E deveria ser o homem. Um líder apoiado, admirado, correto, justo. Um líder. Na empresa, a empresa às vezes tem diversos departamentos, tem às vezes grupos de trabalho. Tem que ter um líder. E é importante um líder que vale a pena. As coisas funcionam melhor quando aquele líder está presente, quando ele impõe, quando ele deixa o pessoal mais confiante. Um líder gera esse tipo de situação, tanto no campo profissional, acadêmico, familiar e mesmo na igreja. Nós somos pessoas que nos habituamos, isso é na questão social, a ter um líder. E isso é importante. Tem o seu valor. Precisamos entender a dimensão e o equilíbrio disso. Mas um líder tem o seu valor. Como é bom quando você fazer alguma coisa, olha, quem vai liderar hoje vai ser... Opa, então, que bom. Que bom, né? E às vezes, olha aí, não vai ser o fulano, vai ser o meu... já estragou. Então... Vou pensar isso nas próximas férias. Mas então, a figura de um líder é extremamente relevante, né? Basta olhar para a figura do pai, do marido, para os filhos, quanto isso é importante. Temos falado aqui para os nossos jovens, olha, os adolescentes olham para vocês. Falamos para os adultos, olha, os jovens olham para vocês. Falamos para os adolescentes, olha, as crianças estão olhando para você.
existe algo de importante nessa questão do líder, né, da figura do líder, né? E basta a ausência de um líder, às vezes de um pai, de um marido, de uma mãe, ou mesmo de um pastor, para que muitas pessoas aparentemente firmes fiquem abaladas, desanimadas, se sintam afetadas pela ausência daquele líder, da sua influência. Então nós vemos, nesse ponto nós vemos em parte, então analisando um aspecto da situação, a figura de um líder era importante. Não estamos falando isso para justificar o que vem atrás, mas expressando aqui a importância, tirando daqui a importância de um líder. Segundo ponto, que nos chama a atenção, a fragilidade do povo, que a despeito de todas as razões que possuía para estarem firmes na sua fé, para estarem confiantes na sua fé, apesar de tudo que eles tinham para isso, bastou a ausência de um líder e eles desmoronaram. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, ele era um dos líderes, né? Existe alguns líderes e existe às vezes um líder entre todos esses líderes. E aqui no caso, Moisés era o líder. Foi Moisés que era que, lógico, Arão estava ali junto e tal, mas o povo sabia que Moisés era a figura. Né? Elcide era Moisés era o Elcide aqui. Fala aí. O líder e o chefe. Explica aí para o pessoal o líder e o chefe aí, vai, vamos lá. O líder é aquele natural que consegue levar as pessoas ganha as pessoas. E o chefe é aquele que não tem a capacidade só manda. Desenvolver, só manda. É assim que eu quero o ponto final. Tá certo. Tá aí o conceito, líder e chefe. Muito bem. Então nós vemos que o povo, a fragilidade do povo, que não conseguiram manter a confiança em Deus. Por quê? Não era só questão de Moisés, mas e tudo aquilo que eles aprenderam de Deus, eles estão pedindo agora. Vejam que eles não pediram um outro líder. Isso é interessante. Moisés seria o problema, porque estava ausente, estava lá, mas o povo aqui, no que eles estão pedindo, eles não estão pedindo outro líder. Eles pedem aqui, façam-nos deuses, né? Fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Da cultura que eles vieram. Eles não tinham se livrado, eles saíram do Egito, mas não tinham se livrado. Tudo aquilo que eles viram, apesar de causar admiração, é por isso, gente, que a gente tem que pensar a nossa vida na igreja. Não é empolgação. Tem gente que está na igreja empolgado. A gente não fica... Né? Não é empolgação. Né? Na empolgação o povo falou, olha Moisés, pode contar com a gente. Passou a empolgação, veio a primeira situação, pronto, já voltaram lá para os primórdios, lá para o antes de tudo. Quer dizer, tudo que eles avançaram, recuaram. Então, vemos aqui nessa atitude do povo, nós vemos a própria realidade nossa. Às vezes, como nós somos frágeis, como alguma coisa que acontece e nós abrimos mão de tudo. O povo... E uma liderança fraca também, porque Arão tinha testemunhado muita coisa junto com Moisés, e o papel dele não era pegar aquela coisa e vamos fazer um livro para você. É verdade. Isso daqui, esse é um ponto que vai também entrar no destaque aqui. Ele tinha que tomar posição. Ele tinha que... A gente, depois a gente vai ver, vamos falar muita coisa, não vamos pensar. Por que numa outra situação, talvez o Senhor por misericórdia para com Moisés, não fez alguma coisa ali contra Arão.
Mas por misericórdia, porque Arão foi ali o ponto ali que contribuiu para tudo isso. Ele não queria ser linchado. Aí eles beberam, eles comeram e se divertiram. Então eu vou falar de uma questão da eles cobrando ali a questão de Moisés, Exatamente, né? Ele contribuiu para tudo isso, né? No capítulo 24, 14, Moisés, antes de Moisés, falou que qualquer questão fosse levada para Arão e para Ur. Eles eram os responsáveis. Arão tinha que tomar uma posição que Moisés tomaria. Quando você fica no lugar de um líder, não é para você tomar o lugar dele e fazer o que você quer, mas é para você dar sequência naquilo que ele faz. Pelo menos ali no momento era isso, não tinha havido uma transição de liderança. Estava ali ocasionalmente ele como líder, ele estava ali naquele momento, por um período, substituindo Moisés. Ele tinha que tomar decisões que Moisés tomaria. Vemos que o que aconteceu? O povo acercou-se dele, ou seja, o povo confrontou ele e ele cedeu. Ele cedeu. A questão do cedeu ao que o povo queria. Oi. A gente tem muito missionário, eu vejo os missionários, quando são presos para falar de Deus, e eles não negam, né? Eles preferem morrer pela palavra do que brigar a Cristo. Então eu vejo que nesse caso, Arão não teve esse como missionário, né? Ele... Eu pensei nisso nessa hora dos missionários, eu vejo e não nego. Esse tipo de situação vivida por Arão, a gente vê o que exemplifica o quê? O fato de muitos líderes, aí não é só Arão, se submeter ao quê? Ao gosto das pessoas. A multidão faz pressão, mas olha, a igreja gosta que as coisas aconteçam assim. Né? Muitas igrejas, muitos líderes se submetem àquilo que o povo quer. Ah, mas se fizer diferente, o povo não vai gostar. Se eu fizer assim, a igreja vai esvaziar. Se eu fizer assado, então, ou seja, Arão, diante dessa pressão que ele sofreu do povo, né? Ele se submeteu a fazer aquilo que o povo queria. Né? E às vezes o líder conduz o culto no sentido de agradar o povo. Isso tanto pode ocorrer pela fragilidade dele, como por ele concordar com aquilo que o povo deseja. São duas situações, né? Fala, Joel. Uhum. Pode ser, alguns tomam esse texto como sendo uma coisa, né? Alguns tomam esse texto dizendo, eles ali ficaram meio perderam o foco, vamos pescar, né? Mas o texto não deixa claro para a gente que tenha acontecido isso. Mas o que acontece às vezes por conta de uma maioria ao nosso redor, ao redor de um líder, querer uma determinada coisa, mesmo às vezes ele não concordando, mas porque a maioria quer, ele cede, mesmo às vezes sabendo que aquilo não é só uma questão de forma, é uma questão de doutrina, é uma questão de seriedade, é uma questão de zelo. Às vezes, por conta da multidão, ele cede. E hoje as igrejas estão cedendo o quê? A multidão. A multidão hoje está impondo os valores. Ah, mas todo mundo aceita. Por que aqui não aceita? É isso. Vai cedendo. Fala, Douglas.
Qual que era o relacionamento íntimo? De Moisés com Deus, sobrepujar muitas vezes o de Arão com Deus. Sim, é individual, né? É individual. Eles eram irmãos, né? Caminhavam juntos, mas o relacionamento ali é individual. Não dá para a gente avaliar que nem, né? Sim. Arão certamente mostrou, pelo menos aqui, mais fragilidade. Não teve forças para impor, para dizer não, para dizer, peraí, depois de tudo que nós vimos agora, vamos fazer. E outra coisa, esses bezerros não é um objeto aleatório. Lá entre os deuses do Egito tinha o Apis. Apis era um touro, a figura de um touro. Que era, a gente vai ver isso na semana que vem, mais era o deus da fertilidade. Isso tanto na questão do campo, como também na fertilidade com respeito à questão do aumento do povo, da fertilidade masculina, feminina. Então aí a gente vê o que deu a questão de se fazer um Deus que era adorado através de orgias. Mas é um assunto que a gente vai pegar semana que vem. Fala, pode falar. Você vai ter nessa situação aí, lembra também a capacidade do povo, escolher a Deus, tendo visto que Paulo argumenta que o bem que ele quando ele não faz mais o mal que ele quer, ele faz porque é o pecado que está lá. Lembra, será que a revelação total do povo? Quando Paulo escreve isso, ele está falando sobre uma questão da intimidade, né? O bem que eu quero eu não faço, a minha disposição, né, íntima, é uma luta interior. Nesse caso é uma coisa mais extravagante no sentido de mais externa. O povo, na verdade, o povo saiu do Egito onde adorava, onde participava de todo culto a essas divindades. Aí de repente chega Moisés na história, Deus envia Moisés, eles saem com toda aquela expressão do poder de Deus, mas a questão do culto idólatra lá atrás, como quem diz, era como uma moeda que ele guardou no bolso, ficou lá. Nessa hora que Moisés subiu, foi a hora que eles falaram, olha, então foi o seguinte, usa essa. Aí veio novamente a ideia que eles tinham guardado com respeito à idolatria. Isso daí pode ser, digamos, a gente pode imaginar o crente, né? Ou aquela pessoa que chega na igreja, vai, anda e tal. Lá um dia alguma coisa aconteceu, aí ele se decepciona, ou ele fica inseguro, aquilo deixa ele. O que ele vai fazer? Ele vai voltar lá para a origem dele. Por quê? Porque aquilo lá, e isso mostra que aquilo lá atrás ainda tinha deixou uma raiz ali que aflorou nesse momento. Assim foi o povo, era algo que o povo, a gente vai ver que a idolatria acompanhou o povo de Deus, não só até aqui, mas toda a história do povo, até os dias da Babilônia, o povo ainda tinha inclinação à idolatria. E até hoje continua. Pois não. Muitas igrejas deixaram de ser apostólicas para ser igrejas do apóstolo. Uhum. A idolatria está vendo hoje nos nossos dias. A igreja agora é do apóstolo, não. O homem, na verdade, o ser humano, ele tem uma necessidade de algo palpável para ele crer. Satanás sempre usou essa inclinação para mexer com a gente. Nós precisamos, de modo geral, mais ou menos, o ser humano precisa de algo que seja visível, palpável para ele crer. De resultados. Quando não é isso, é de resultados, ou é disso, é daquilo. Ele precisa de algo para ele se apegar. E aí vem o ídolo, vem valores,
vem às vezes até uma cultura que ele se apega, ou alguma atividade. Por quê? Porque ele precisa se apegar, algo tem que tomar o primeiro, ele tem que ter algo de maior no coração dele, que pode ser desde um ídolo até a bicicleta que ele tem, televisão, ou o filho, ou a mulher, ou, enfim, são objetos. Pragmatismo, né? Tem que ter valor, tem que valer a pena, tem que dar resultado, tem que produzir, é isso. Com certeza existia a liderança negativa, que buscava no meio do povo Sim. Sempre também estava presente isso. Sim, porque mesmo nesse contexto aqui nós vamos ver que nem todos se envolveram na bagunça que vai acontecer, né? Nem todos. Sempre tem um grupo que... Gente, semana que vem nós continuamos.